dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvintes, que eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo, Leila, Alan e Anderson. Bem, pessoal, no nosso 5º episódio do Universo da Educação Física, vamos abordar hoje um assunto que é... Esportes da natureza. Ei! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história, os conceitos do esporte na natureza e trazemos aqui no finalzinho uma lista enumerada de 1 a 10 sobre alguns esportes que vão falar um pouquinho sobre eles. Vai ser uma aula bem radical. Literalmente. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a história. Esporte de aventura ou esporte da natureza, eles constituem um conjunto de práticas recreativas que surgiram nos países desenvolvidos na década de 1970, desenvolvendo-se e consolidando-se apenas na década de 1990. Esses novos esportes são praticados por pessoas comuns, homens, mulheres, e muitas vezes são considerados sedentários. São procurados também por pessoas de vida, que tenham vida rotineira, ou seja, que tenham pouco tempo, que trabalham bastante, e o tempo livrezinho que eles têm, eles optam para praticar esses esportes. Com o surgimento de competições como aventura, corrida de aventura, os rallies, competições de rafts, de escaladas e outros, surge então o processo de esportivação dessa atividade. A gente pode observar, pessoal, que no início eles surgiram como um momento de lazer. As diversas opções de atividades que eles tinham, eles criaram a esportização dessas atividades que logo no início eram utilizadas por pessoas comuns, simples, que trabalhavam e tinham um momento livre, eles corriam para fazer essas atividades. E geralmente essas pessoas eram consideradas sedentárias. Eles procuravam atividades para realmente modificar a sua rotina, trazendo aí em si também a relação do esporte e do turismo, fazendo uma linhagem bem interessante, que futuramente a gente vai discutir um pouquinho, que muitas pessoas confundem turismo de aventura com esportes de aventura. As vivências podem ser semelhantes, mas são diferentes. Bem, pessoal, os esportes de aventura eles possuem características e significados diferenciados dos esportes tradicionais. Eles não possuem limitações de tempo e espaço. A partir de normas de segurança existentes, as diferentes modalidades permitem que o praticante ele se confronte consigo mesmo e assim supere limites, ultrapasse barreiras e vence desafios. É um aspecto bem peculiar de esportes de aventura. Os esportes de aventura são classificados em 2 tipos: os esportes de aventura da natureza e os esportes radicais urbanos. Para facilitar mais no entendimento, os esportes, um exemplo de esportes da natureza seria o rapel, e um exemplo de esportes radicais seria o skate, porque o skate é praticado na zona urbana, enquanto o rapel é praticado junto à natureza. O rapel também pode ser adaptado a práticas em zona urbana, mas a sua raiz está diretamente ligado a práticas da natureza. E os esportes de aventura são aqueles tipos com maior grau de risco físico, que geralmente estão relacionados à altura, velocidade e esforço físico. Os esportes de aventura são atividades responsáveis por estimular hormônios existentes no nosso corpo, como a dopamina, endorfina e serotonina no corpo, que dá uma sensação de prazer. Quando você termina uma atividade, seja qual for, a gente libera esses hormônios e dá uma sensação de prazer de dever cumprido, a gente termina. E os esportes da natureza, de aventura ou da natureza, também tem esse fator hormonal. Elas dão uma sensação também de liberdade para o ser humano e também ajuda na relação social, afetiva, faz com que o sujeito também ele possa refletir um pouquinho sobre o real valor da vida, na qual a gente pode observar que hoje na sociedade ela está muito complexa em relação a só o sistema capitalismo, prevalecendo mais o sistema individual. Esses esportes em si, em geral, ele ajuda muito a relação do aspecto social também, não visando só apenas o alto rendimento. Como a gente estava falando antes, ela pode ter a sua diferenciação em relação aos esportes com turismo e turismo na aventura e os esportes na natureza, que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. Como eu estava falando no início, não é a mesma coisa. Ou seja, no turismo, o praticante, a aptidão física, o esporte em si exige.
Ou seja, eu não preciso ser um profissional para praticar aquele esporte. É mais para o lado amador. Já o esporte da natureza em si, ele exige mais um conhecimento apurado do sujeito, no qual ele precisa sim ter os conhecimentos básicos e avançados sobre aquele esporte. Tem um exemplo, é o surf, um esporte na aventura e no qual ele exige do sujeito uma prática mais apurada. O surfista ele tem que ter os conhecimentos mais avançados sobre o seu esporte. Mas se eu for para uma área de turismo na aventura, eu já não preciso mais ter aquele conhecimento apurado. Ou seja, aquele movimento vai ser mais utilizado como uma área de lazer. Bem pessoal, agora a gente vai citar uma tabela. O autor dela, a fonte dela é Marinho 2007, que tem como uma subdivisãozinha esportes de aventura, que tem uma descrição pela busca de incertezas e riscos, contrário ao esporte tradicional, que busca reduzir sistematicamente a incerteza, domesticando o espaço para a prática. Também temos os esportes radicais, que tem como descrição privilegiar o risco e a aventura, principalmente em ambientes urbanos, como exemplo que ela falou, o skate. Temos atividades físicas de aventura na natureza. São atividades com concepções físicas e recreativas, diferente do esporte tradicional, sem a necessidade de regras, nem institucionalização, variando os graus de motivação dos praticantes, as condições de prática, os meios utilizados para o desenvolvimento pleno da aventura. Ou mais, resumindo, tem como fundação o físico recreativo. A atividade ela predomina muito na relação com a aventura na natureza, mas a fins recreativos. Temos os novos esportes que atendem a seu caráter inovador, diferente e alternativo. Temos os esportes em liberdade, que é a sujeição mínima a normas de regulamentação e institucionalização. Temos esportes selvagens, por seu caráter natural, aberto, literário e incerto em suas práticas, ou seja, carente de regulamentos, de instituição, de espaços fixos e de horários. Temos os esportes extremos, pela busca de sensação de limites, de buscar sempre o mais difícil. Temos também os esportes e atividades deslizantes de aventura, tem pela sensação de harmonia, a utilizar as energias da aventura como uma forma de propulsão e deslize. E infinitos, temos muitas classificações que a gente pode observar aqui, diferentes terminologias, mas como a gente, para dar uma clareada aqui no nosso episódio de hoje, estamos falando mais sobre esportes na natureza, que ela tem a sua subdivisão, esportes radicais e esportes naturais, né? Esportes da natureza, esportes radicais e esportes de aventura. Justamente, no qual esportes na natureza, ela busca sempre que o participante ele sempre esteja em busca de incertezas e de riscos, ou seja, ele vai para um ambiente incerto. Ele não sabe o que realmente aquele ambiente vai proporcionar para ele. Aí tá, como posso dizer, o gostinho desse esporte. Temos os esportes radicais, que tem como a sua principal predominância via urbana, como eu estava falando antes, por exemplo, o skate, e tem infinitos outros. E temos o outro, o esporte da natureza. Justamente, que ele se assemelha muito com esportes de aventura, utilizando sempre o meio incerto. E agora, pessoal, a gente vai trazer aqui para vocês, no nosso quadro aqui, a seleção de 10 esportes de aventura, para falar um pouquinho sobre eles. Dando início agora à nossa seleção dos que foram mais praticados aqui, né, dos esportes de aventura, começamos com o bungee jump. Ele acontece a partir de um salto de uma estrutura bastante alta e a pessoa fica preso a uma corda elástica, certo? E aí, a alguns segundos de queda livre, ele vai ser suspenso pela corda, dando aquele friozinho na barriga. Isso, aquela sensação de vertigem, né, que a gente conhece bem. Temos também o mergulho, onde é dividido em 3 tipos: o mergulho livre, o autônomo e o dependente, ou também conhecido como semi-autônomo. O mergulho livre, ou de apneia, é a modalidade em que o mergulhador não usa equipamentos para respiração subaquática, ou seja, ele não utiliza nenhum equipamento para mergulhar. No mergulho autônomo, o mergulhador é auxiliado por equipamentos que ele carrega consigo, que lhe permitem respirar debaixo d'água. Já no mergulho dependente,
o suprimento de ar não é levado pelo próprio mergulhador, sendo a alimentação feita a partir da superfície por intermédio de um compressor de ar de uma mangueira, ou seja, a partir de uma mangueira em que ele corta, que chega até a superfície, por onde chega o ar para que ele consiga ficar na água. Temos também o montanhismo e o rapel. O montanhismo é a prática de subir montanhas por meio de caminhada ou escalada. Já o rapel consiste em utilizar técnicas verticais para vencer obstáculos naturais como penhascos e paredões. É muito utilizado por diversas atividades como escaladas e corridas de aventura. Então, uma diferença entre os dois é que o montanhismo é mais subida, já o rapel é descida e em ambientes verticais. Chegamos agora no quarto e chegamos no paraquedismo e no parapente. Vamos lá, pessoal. O paraquedismo é praticado por desportistas que saltam de aeronaves ou lugares fixos. Eles usam paraquedas para diminuir sua velocidade de queda, sendo possível realizar saltos de grandes altitudes sem sofrer danos corporais, certo? Já o parapente, ele é uma espécie de planador feito de um tecido sintético resistente em que sequer aproveitam as condições meteorológicas para o voo. O próximo é o rafting, que é uma prática em que consiste em descer corredeiras em um bote, normalmente em grupos, em que se utilizam equipamentos de segurança. Antes de começar qualquer descida de rafting, o condutor, o instrutor da atividade passa todos os participantes instruções detalhadas de conduta relacionadas à segurança. Corridas de aventura são competições multiesportivas que envolvem várias modalidades de esportes de aventura. Não é um formato obrigatório, mas o mais utilizado é com equipes de 2 a 4 atletas que precisam percorrer um trajeto marcado em mapas e cartas topográficas que são fornecidas pela organização do evento e direcionadas sempre ao ambiente natural, seja lá uma floresta, seja lá uma montanha. Tudo isso pode ser utilizado numa corrida de aventura. E agora chegamos no surf. É uma prática desportiva marítima e cuja sua proeficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados ao acompanhar o movimento de uma onda do mar sobre uma prancha à medida que essa onda se desloca em direção à praia, onde temos o nosso campeão Gabriel Medina e Adriano Souza. E no voo livre, é um esporte com voo não motorizado e utiliza as térmicas para realizar voos locais ou de grande distância, possibilitando alterar tanto a velocidade quanto a trajetória e escolher o lugar de pouso. Temos também o arvorismo. É uma travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras atividades que podem ser criadas. A atividade é muito utilizada para lazer e recreação, mas também para estudos de fauna e flora das camadas mais altas das florestas. E por final, temos o mountain bike, que é uma modalidade de ciclismo na qual o objetivo é transpor percursos com grandes diversas irregularidades e obstáculos. É praticado em estradas de terra, trilhas de fazenda, em montanhas, dentro de parques e até na cidade. Envolve resistência, destreza e autossuficiência. Como é comum a prática do esporte em locais isolados, o esporte de autossuficiência é importante para que o ciclista consiga realizar pequenos reparos em sua bicicleta. Bem, pessoal, por hoje é só. Vamos falar agora os nossos contatos para dúvidas, sugestões. Nós temos o canal no YouTube, que é UniEDFcast. Temos o Facebook, a página do Facebook lá, curtam lá, que é UniEDFcast também. Temos nosso e-mail, uniedfcast.cave@gmail.com. Repetindo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. uniedfcast.cave@gmail.com. E também temos nosso site, né?
uniedfcast.containersaude.com.br, repetindo, uniedfcast.containersaude.com.br. E por hoje é só, pessoal. Quem tá falando aqui é Erivaldo, Leila. Alan. E Anderson. Bem, pessoal, finalizamos aqui e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, galera. Até a tchau. próxima. Tchau.